Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, a paz de Cristo para você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez. Conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Mais uma das parábolas contada por Jesus e, com certeza, mais uma grande lição para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente volta em instante para nós batermos um papo aqui interessante sobre mais uma dessas parábolas contadas por Jesus. Programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus em Caratinga. Olá, hoje eu tenho um convite para você. Dia 22 de dezembro, às 20 horas, nós teremos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, o espetáculo de Natal, O Presente. É uma cantata com coral, orquestra e teatro, onde estaremos todos juntos celebrando essa data tão importante. Venha, traga sua família, convide os amigos e vamos juntos celebrar o Natal. Aguardo vocês. Abertas inscrições para o CAPED, curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Aulas dias 15, 16 e 17 de fevereiro, ministradas por professores da Escola Bíblica Permanente de Sião. Inscrições até 25 de janeiro de 2019, no escritório da Assembleia de Deus, Templo Central, na Rua Princesa Isabel, 52, Ladir Confecções, na Avenida Olegário Maciel e Ponto Cristão, na Avenida Catarina Cimini. Informações 3321-3951. Invista no conhecimento para melhor servir ao reino de Deus. Continuando então o programa Novo Alvorecer, comigo aqui o Joás Inácio. Bem-vindo mais uma vez, Deus te abençoe. A lição de hoje que nós estaremos estudando, lição de número 12, ministrada nesse próximo domingo, dia 23 de dezembro de 2018, o tema Esperando, mas Trabalhando no Reino de Deus. Textuário da nossa lição, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A verdade prática, enquanto vigilantes aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. A parábola que nós estaremos trabalhando hoje, Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo de número 30, conhecida como a parábola dos talentos, e basicamente trazendo aqui um resumão para nós introduzirmos o assunto aqui, Joás. Conta então Jesus que um homem rico, um homem poderoso, de posses, foi fazer uma viagem a um país estrangeiro e confiou parte do que ele tinha, um dinheiro que ele tinha, a 3 servos. Né? Ao primeiro servo ele deu 5 talentos, né, como o texto é chamado aqui. Ao segundo ele deu também uma outra porção e ao terceiro também uma outra porção. Tempo depois ele volta para ajustar contas então com esses servos. A parábola vai falar sobre prontidão, né, e sobre a administração daquilo que é depositado em nossas mãos, né, pelo Senhor. A gente vai interpretar dessa maneira, né? E assim, aqui logo na introdução cita, fala da importância de se remir o tempo de maneira sábia antes que Cristo volte. Né? Então, fazendo isso, administrando bem, né, o que Ele coloca nas nossas mãos, aguardando o retorno dele, sabendo que Ele vai retornar. Né? Isso independente do que foi confiado, né? Aquele que foi confiado 5, que foi confiado 2, que foi confiado 1. Vai ter que fazer isso render, né? Vai ter que espalhar isso aí, né? Não vai poder ficar retendo nada que ele dá, porque ele vai recompensar quem soube administrar, né? E vai punir quem não soube. Né? Então vamos lá, interpretação da parábola para a gente continuar aqui o assunto e aprofundar um pouco mais. É dito aí que a maioria dos estudiosos, né,
enfrenta uma dificuldade para explicar o texto, por se tratar aí de um contexto diferente do nosso e tal. Uma explicação, então, melhor aqui para a gente trabalhar, dizendo que o procedimento adotado pelo Senhor da parábola era uma das formas que as pessoas de posse adotavam quando se ausentavam por um longo período de tempo. Jesus vai assim, diferente de outras parábolas, né? Aqui ele vai até abordar no próximo tópico aí, né? O sistema financeiro, né? Ele vai falar de gente muito rica, né? Geralmente nas parábolas ele fala de contextos rurais, né? Pessoas do campo, né? Coisa do povão mesmo. Aqui ele vai englobar uma outra classe de pessoas que está num outro sistema, né? Você vê, se ele deixou para um servo 5 talentos, né? A gente já viu o que é talento em outras lições para trás aí, né? 6.000 dias de serviço, um talento. Então, ele deixou 5, ele deixou 600 anos de trabalho para um camarada administrar, né? O equivalente a estudo de trabalho. E esse sujeito administrou de forma muito competente, né? Ele dobrou aquilo, né? Então, é um contexto bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas parábolas. Certo. Né? Apesar que tudo indica que ele estava falando para o povão no geral, não é? Ele utiliza desse exemplo aqui do que acontecia em alta classe. Parece que não era estranho para esse povão. Exatamente, mas também não era estranho para o povo. Ele falou, claro, ele fala de coisa que eles entendem, né? O velho ditado, não conhecia, mas já ouviu falar. Né? No sistema financeiro, então, é destacado que, embora Jesus usasse esse exemplo aqui, imagens da vida do campo, trabalhadores e tal, o Senhor tomou o exemplo do sistema que, na verdade, não era comum das pessoas que ouviam, mas sabiam muito bem do que ele estava se referindo. Sabia também que aquele que tinha dinheiro, ele tinha maior facilidade de multiplicar os seus bens, não só naquele tempo, como também atualmente, né? Isso é uma lei natural até, né? Até no fim da parábola, quando ele diz que a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Ele vai falar de alguém, desse servo que não foi bom, né? Que não soube administrar, enterrou, né? Ele vai falar que se ele não produziu nada, até o que ele tem é tirado, né? Então é uma lei da vida. Quanto mais você tem, mais você é cobrado, né? Isso é uma lei natural. Jesus só está evidenciando isso, né? Agora, o sistema financeiro ali dessa época, lógico, num contexto judaico era mais complicado ainda, né? Você vê, um judeu, por exemplo, não pode cobrar juros do irmão. Um judeu não cobra juros de outro judeu, né? Os juros são só para o estrangeiro ou para o ladrão, né? Como fazer o dinheiro render numa situação dessa, né? Eles tinham que administrar de forma muito sábia, né? Tinha que ter muita sabedoria para... Exato. E dava certo. E não era só emprestar, né? Ele tinha que aplicar ele de alguma maneira. Aplicação. Em algum negócio, de alguma forma. Em algum momento ele fala até, podia ter deixado com os banqueiros. Exatamente. Né? É um jeito de fazer o dinheiro girar, né? Render. Né? Mas você observa que mesmo a ideia de ter deixado com os banqueiros, dá-se a ideia então de que não teria multiplicado ao ponto dele dobrar o que foi confiado a ele. Mas, de alguma maneira iria render. Mas não ia ficar estagnado. Exatamente. Não ia ser na proporção dos demais, na multiplicação dos demais, mas também não iria ficar estagnado. O problema aqui, na verdade, foi exatamente esse aí, né? E acompanhado da negligência do sujeito, né? O homem rico a quem os servos se referiram como o Senhor, que iria partir, é uma representação do Senhor Jesus. A viagem a um país distante se refere à sua partida para o céu após a ascensão. Os servos eram inicialmente os 12 a quem Jesus dirigiu a parábola e, num sentido mais amplo, refere-se a todos aquelas pessoas que iriam então ser nascidas de novo. Os talentos são os dons que o Senhor entregou aos servos, numa das visões de interpretação da parábola, né? Existem outras visões,
outras linhas de interpretação, né? A volta do Senhor dos talentos seria equivalente à segunda vinda de Cristo. A recompensa, o castigo, seria a representação do destino dos salvos e dos não salvos, né? A reprovação elogiosa, a aprovação, melhor dizendo, a aprovação elogiosa que o Senhor faz aos servos seria uma espécie de um galardão pelo trabalho prestado. Já o castigo seria também uma representação aí do castigo àqueles que negligenciam ao chamado para a salvação. Tá aí vários significados aí, né, na parábola. Agora, a motivação, né? A motivação é a administração mesmo, né? Jesus está contando essa parábola para motivar as pessoas a administrarem bem o que elas recebem, né? Assim, Deus na sua graça infinita, né, ele distribui dons a todos, a qualquer ser humano, né? E assim, aqueles que são chamados de seus filhos, né, aqueles que estão na fé, que reconhecem o Senhor, que o buscam, né, que procuram conhecê-lo, eles têm uma responsabilidade assim um pouco maior com relação a isso, né? Porque tem gente que recebe de Deus e não sabe, não tem conhecimento de Deus, não sabe nem se Deus existe ou não, né? Mas quem conhece a Deus e sabe que foi Deus que colocou aquelas coisas para ele administrar, ele tem uma responsabilidade enorme, né? Você imagina, a palavra vai dizer que até os filhos que você tem são herança do Senhor, não é seu, né? É do Senhor. Então, se o Senhor colocou para você administrar, eu vejo talento aqui como algo muito maior do que só dom, né? Algo muito mais amplo, né? Se até os filhos, né? Deus colocou um filho para mim, sobre minha responsabilidade, eu tenho que devolver ele para o Senhor melhor do que o que ele me entregou, né? Eu tenho que instruí-lo na palavra, eu tenho que cuidar dele na fé, eu tenho que mostrar a Deus para ele, né? Ensiná-lo a andar com Deus. Aí eu devolvo melhor do que o que eu recebi, né? Eu recebi um ser inocente, incapaz, né? Dependente totalmente, né? E eu vou devolver um adorador, né? Alguém que reconhece a Deus, né? Na sua grandeza. Então a motivação aqui é essa, administrar bem, né? O que foi confiado. E o que foi confiado aqui, eu prefiro pensar em algo muito mais amplo do que só talentos, dons, né? Só dons. Do que simplesmente uma habilidade para alguma coisa, né? Certo. Vamos dar uma pausa? Você de casa não saia daí, a gente volta em instantes. É rapidinho. Olá, hoje eu tenho um convite para você. Dia 22 de dezembro, às 20 horas, nós teremos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, o espetáculo de Natal, O Presente. É uma cantata com coral, orquestra e teatro, onde estaremos todos juntos celebrando essa data tão importante. Venha, traga sua família, convide os amigos e vamos juntos celebrar o Natal. Aguardo vocês. Abertas inscrições para o CAPED, curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Aulas dias 15, 16 e 17 de fevereiro, ministradas por professores da Escola Bíblica Permanente de Sião. Inscrições até 25 de janeiro de 2019, no escritório da Assembleia de Deus, Templo Central, na Rua Princesa Isabel, 52. Ladir Confecções, na Avenida Olegário Maciel e Ponto Cristão, na Avenida Catarina Cimini. Informações 3321-3951. Invista no conhecimento para melhor servir ao reino de Deus. Já estamos de volta, continuando aqui o nosso bate-papo para o segundo tópico da lição de hoje, usando a nossa capacidade para o reino de Deus. A parábola dos talentos nos ensina uma grande verdade sobre o nosso potencial, isto é, a aptidão e a possibilidade que cada um possui para realizar uma tarefa. Por isso o texto fala que a, quantidade de talentos foi repartida
cada um segundo a sua capacidade. Versículo de número 15. Deus não concede um talento a uma pessoa sem que esta tenha condições de desenvolver e nem requer de alguém uma tarefa para a qual não tenha chamado. Aquela velha frase é que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita quem Ele chama. E aí? Furado. Essa parábola vai na contramão disso, né? O sujeito que recebeu 5 talentos, ele tinha capacidade para administrar 5. Né? Deus não ia, ele não ia, o Senhor ali não ia colocar 6 nem 7, né? E além da capacidade dele, ele ia se enrolar, né? O que tinha capacidade para 2 recebeu 2, não foi 5, né? E da mesma forma o outro que recebeu 1, ele administrou mal, mas ele tinha capacidade de duplicar aquele 1. Ele tinha capacidade para fazer isso, né? Então cada um segundo a capacidade que tem, né? É lógico, o princípio aqui é lógico, você tem capacidade para 5, não é que você nunca vai receber além de 5, né? Você administrando bem, administrou 5, depois você tem mais 5. Exatamente, né? agora são 10, né? A coisa vai crescendo. Em algum momento ele tinha 6. Foi confiado a ele os 5, mas a partir do momento que ele começou a trabalhar, em algum momento ele tinha 6, 7, 8, isso é natural. Até 10. Agora ele tem capacidade para 10. Aí o Senhor vai colocar mais sobre a responsabilidade dele. Os 5 que o outro... O 1, né? O 1 do outro, né? Que o outro enterrou lá, né? Vai ficar com ele. Então, ou seja, a ideia aí, eu até entendo a ideia motivacional da frase, de que Deus não chama capacitado, mas Ele capacita quem Ele chama e tal. No entanto, não pode ser pregado como vem sendo pregado há tantos anos, essa ideia aí como sendo verdade, porque biblicamente não é verdade. Essa frase pode ser até aplicável, assim, eu acho que é só um sentido onde ela cabe, é um sujeito que não se sente capaz. Ele é capaz, mas ele não se sente capaz. Aí Deus vai mostrar para ele que ele é capaz, né? Aí ainda cabe essa frase, mas mesmo assim fica meio, né? Não chama os capacitados, né? Fica meio estranho ainda, né? Mas ainda seria aplicável. Dá a impressão que Deus só chama os incapazes, né? Seria um outro lado da visão. Não é o caso, né? Não é o caso. Desde o livro do Gênesis, aí a gente vai ver na prática isso aqui que a gente está falando, do livro do Êxodo, melhor dizendo. A gente tem histórias aí, e vamos pegar aqui o exemplo aí do Bezalel e da Oliabe, né, que foi chamado por Deus, uma habilidade extraordinária para trabalhos manuais, engenhosos, específicos, que recebeu de Deus capacidade para invenções. Os artistas do tabernáculo, né? Bezaleel, né? Camarada era fera. E assim, a capacidade que ele tinha foi potencializada pelo Espírito Santo, né? Lá em Êxodo, já pensou? Né? O Espírito Santo lá capacitou ele para fazer qualquer trabalho artístico com perfeição, né? Assim, a gente no meio religioso hoje tem negligenciado um pouco a arte, né? Tempos atrás a arte era mais valorizada, né? Mas de qualquer forma por uma questão cultural, né? Que envolve a questão da idolatria, que é negócio todo, e a gente vai criando certas barreiras, né? Mas você vê os trabalhos que Bezaleel fez, você lê a descrição no texto, você já fica encantado, né? Você imagina quem estava lá vendo, presenciando aquilo. Tudo porque o Senhor atuou numa capacidade que ele já tinha, né? Potencializou aquilo. Um negócio sensacional, né? Vamos lá. O que aconteceu a partir daí, então, dessa entrega, né, dessa confiança de talentos? O final da viagem do chefe aconteceu, né? Voltou então para um acerto de contas. A responsabilidade de desempenhar uma missão na obra de Deus é de tal envergadura que a parábola que estamos estudando fala do acerto de contas dos servos de Deus com o seu Senhor e mostra algumas verdades interessantes. Entre elas a de que
Os homens podem até receber dons desiguais, mas devem desenvolvê-los e entregá-los com a mesma diligência, com a mesma responsabilidade. Pois os que fizerem a vontade do seu Senhor receberão uma mesma remuneração. Versículos 21 e versículo 23. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Versículo 23 seria a mesma coisa, né? Que foi dito aí para o que recebeu 5 e o que recebeu de 2. Né? Depois aí a fala diferente para o que recebeu 1 talento e negligenciou. Né? Olha a resposta do camarada. Eu conhecia que tu és um homem duro, ceifas onde não semeaste, ajunta não onde não espalhaste. Atemorizado, então eu escondi o talento na terra. Olha a resposta do Senhor para ele: servo mau e negligente, se você sabe que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Seguido da aplicação de sentença. Né? Você vê que a parábola está falando de dinheiro mesmo, né? Uhum. Então o acerto de contas aí tem a ver com dinheiro. Nessa aplicação da parábola a gente aplica o simbolismo na parábola, né? Mas Jesus está falando desse princípio, como a gente dizia no começo aqui. Né? Alguns pensadores, assim, gente muito inteligente, descobriu esse princípio e aplicou aos negócios. Por exemplo, alguém chama de princípio 80-20. Né? Descobriu-se que 80% do que o seu empreendimento produz, né, de lucro, vem de 20% do seu esforço. Né? Então, você é como se você tivesse uma loja que vende muitas coisas. A maioria do seu lucro vem de uma parcela de 20% desse monte de coisa. Você descobrindo qual é esse 20%, você pode passar a vender só aquilo. Aí seu lucro vai ser muito maior. Né? O princípio seria esse. Né? Eles aplicaram esse princípio aqui do verso 29, né? Aos negócios e dá certo. Se você generalizar um pouco o princípio 80-20 aí, hoje, por exemplo, isso é citado, me parece, eu li isso em algum lugar, acho que é Jordan Peterson, né? 12 regras para a vida. Logo no primeiro capítulo ele cita Mateus 25, esse verso aqui, né? A qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe tirado. Ele cita isso aqui falando do princípio 80-20. Né? Ele fala mais de 80%, 90% da música que se toca nas orquestras do mundo todo hoje são de 4 compositores. Aí ele cita lá, né? Beethoven, Mozart, ele cita os 4 compositores, mostra. E nesses compositores, assim, 20% daquelas músicas que são tocadas em todo o mundo até hoje, né? As obras deles são muito mais amplas, mas 20% é tocado. Né? Uhum. E ele vai aplicando isso a várias outras coisas. Então é um princípio, né? É uma lei natural. Jesus está evidenciando ela aqui. Seria o melhor dos melhores, né? Então, quando você tem muito, você administra isso bem, isso vai render. Tá, né? certo. Vamos dar mais uma pausa aqui no programa. Você de casa não sai daí. Nós voltamos em instantes. Olá! Hoje eu tenho um convite para você. Dia 22 de dezembro, às 20 horas, nós teremos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, o espetáculo de Natal, O Presente. É uma cantata com coral, orquestra e teatro, onde estaremos todos juntos celebrando essa data tão importante. Venha, traga sua família, convide os amigos e vamos juntos celebrar o Natal. Aguardo vocês!
Abertas inscrições para o CAPED, curso de aperfeiçoamento para professores da Escola Bíblica Dominical. Aulas dias 15, 16 e 17 de fevereiro, ministradas por professores da Escola Bíblica Permanente de Sião. Inscrições até 25 de janeiro de 2019, no escritório da Assembleia de Deus, Templo Central, na Rua Princesa Isabel, 52, Ladir Confecções, na Avenida Olegário Maciel e Ponto Cristão, na Avenida Catarina Cimini. Informações 3321-3951. Invista no conhecimento para melhor servir ao reino de Deus. De volta para o último bloco do programa Novo Alvorecer, agora o terceiro tópico da nossa lição, trabalhando até o Senhor voltar, Joás. Assim como a distribuição dos bens foi proporcional à capacidade de cada um dos servos, dessa maneira espera que a sua utilização obedeça também à mesma regra, ou seja, os talentos devem ser usados de acordo com a capacidade de cada um. A respeito do trabalho com a expansão do reino de Deus, o Senhor reparte talentos segundo a nossa capacidade e os requer na mesma medida. Aí, versículo 48, Lucas 12, pois qualquer que muito for dado, muito também lhe será pedido. E ao que muito lhe foi confiado, muito também será requisitado de volta. Estou abrindo um texto aqui, Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, Efésios 5, verso 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Né? Então, a capacidade que cada um tem é potencializada pelo agir do Espírito Santo na vida cristã. Né? Isso é natural que seja assim. Né? Então, a gente deve ter esse cuidado, essa preocupação, né, de expandir o reino usando aquilo que o Senhor depositou em nossas mãos, né? Quem é ensinar, que ensine, né? Quem é, né, pastorear, que pastoreie e tudo mais, né? Usar isso para a expansão do reino, não ficar ocioso, ficar, né, vamos ver o que vai acontecer, né? A postura desse servo negligente lá, né, que enterrou. Ele enterrou, não era uma prática natural, era uma coisa comum de se fazer naquela época, um contexto onde estava sempre em constantes guerras, né? Guerra era homem a homem, né? Não era como hoje, né? Então, se você tinha algum dinheiro, né, naquela correria, você enterrava. Mas se alguém te colocava na mão um dinheiro para você administrar, você não enterrava. Tinha que dar né? conta, né? Você tinha que produzir. A parábola nos adverte pelo fato de recebermos algo de Cristo com a finalidade de trabalharmos para Ele. Pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. É necessário atentar para esta verdade, pois o dia de prestar contas chegará. Isso. O Espírito Santo está aí para ajudar o crente a fazer essa tarefa, né? De prosperar o reino, de fazer o reino conhecido em todos os lugares, né? De expandir essa riqueza do reino, né? E assim, contando com uma ajuda tão poderosa, né? Alguém que não faz nada, alguém que se diz filho, se diz participante do reino e não quer trabalhar, não quer fazer nada, não quer produzir nada. No mínimo, né? ele é ingrato, né? No mínimo é ingrato. Ou tem uma visão distorcida do Senhor, do que é o reino. Né? Como é o caso aqui do moço da parábola. Né? Para finalizarmos aqui, os elogios que o Senhor fez aos servos no seu retorno lembram dos galardões que, como os servos, podemos esperar no dia do julgamento das nossas obras no tribunal de Cristo. Ou seja, não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Nós sabemos aqui, né, como que será um dia que todos aqueles salvos terão que prestar contas do que fez ou do que deixou de fazer. Né? Não tem nada a ver com salvação, mas é a prestação de contas do trabalho. Do que foi feito ou do que não foi feito. O que passando pelo fogo é consumido,
fica por lá, né? Mas o que sai refinado lá na frente vai ser aquele galardão que a pessoa vai receber, né? Vai determinar o galardão, né? Então o que vai ser julgado aí vai ser o trabalho mesmo, né? Só as obras, né? Não é a pessoa em si. Envolvemos-nos ao ponto de fazermos esse reino conhecido, né, Jorge? E receber esse galardão aí, né? Isso aí, tá certo. Deus te abençoe mais uma vez, você de casa também, a nossa gratidão por nos acompanhar. Eu encerro aqui dando a agenda de cultos aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus Templo Central, na Rua Princesa Isabel 52, bem no centro da cidade de Caratinga. Os nossos cultos aqui acontecem toda terça, quinta e domingo, sempre às 19 horas. A Escola Bíblica Dominical, domingo às 8 da manhã. O assunto que nós abordamos aqui é apenas uma pincelada. Na aula presencial você tem condição de aprender com muito mais profundidade, porque você vai ter a oportunidade de fazer perguntas e ouvir também muito mais do que a gente passa aqui no nosso programa, tá certo? A gente vai ficando por aqui agradecendo você por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.